Olha, após quase 100 horas de buscas, o corpo do piloto Adriano Eugênio de Leão Ribeiro foi encontrado no manguezal no bairro Atalaia. Tolerância Zero vai trazer agora, vem aqui comigo, os detalhes da liberação do corpo do jovem piloto que morreu neste acidente aéreo. Quem vai falar conosco é o Marcos Couto. Marcos, boa tarde, meu amigo. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Tolerância Zero. Olha, Cláudio, exatamente isso. Por volta das 18 horas e 10 minutos, o IML de Sergipe liberou os restos mortais do piloto Adriano Leão. De lá, saiu para procedimentos. E nesse procedimento foi feito uma parceria do IML com o SVO, devido ao estado de putrefação que se encontrava os restos mortais. E os restos mortais vieram numa urna aqui, ó, para este container, que é refrigerado a uma temperatura aproximada de menos 20 graus. E devido à situação, a coordenação resolveu diminuir um pouco mais essa temperatura para 25 graus. E é sobre a coordenação, que estamos falando do SVO, que iremos conversar agora. A coordenadora Patrícia Ribeiro. Coordenadora, quer dizer que estava em 20 e teve que baixar mais um pouco. E essa parceria IML-SVO, o que a senhora pode nos trazer de informações? Veja bem, ontem o Instituto Médico Legal, após terminar a liberação da declaração de óbito, viu que devido ao avançar do horário, não teria condições de se preparar toda a parte legal para fazer o transfer do corpo para outro estado. Toda vez que você precisa tirar um corpo de um estado, você precisa de todos os documentos legais autorizados pelas autoridades. Como isso não seria possível ainda na data de ontem, como a gente hoje tem um serviço contínuo entre o Instituto Médico Legal e o Serviço de Verificação de Óbito, apesar de serem secretarias separadas, nós temos um trabalho em comum muito grande. Nós realizamos a liberação para que o corpo fosse acondicionado aqui. Existem duas formas de se preservar um corpo, uma é a forma química e a outra é a forma através da temperatura térmica. Como não havia mais viabilidade para se fazer o processo de conservação químico, a opção foi se fazer o processo de conservação térmico. Com isso, a gente baixou a temperatura do container para oferecer uma melhor condição de conservação e estamos esperando a família fazer o recolhimento e o transfer para outra cidade. A senhora falou em família. Quem está aqui em Sergipe providenciando todo esse trâmite? Veja bem, o corpo foi encaminhado pelo IML. Segundo o Instituto Médico Legal e os serviços de funerária, existe um parente, que é um cunhado dele, que é quem deve estar dando continuidade a toda a parte legal para a liberação e transferência do óbito para o crematório. A companheira do piloto já esteve aqui no SVO? Não, aqui não teve nenhum outro familiar. Quem deixou ontem o corpo sobre a custódia foi o serviço de funerária encaminhado pelo Instituto Médico Legal. A informação que após todo o trâmite ser resolvido, ou seja, todos os trâmites serem resolvidos, a urna contendo os restos mortais seguirá para o estado da Bahia, para Alagoinhas, para crematório. Procede a informação? Segundo foi informado para a gente, sim, a família optou pelo processo de cremação. Eles vão levar os restos mortais para Alagoinhas. E já tem uma previsão da saída daqui, do SVO? Veja bem, eu não sei, porque depende muito das questões legais. A família está resolvendo toda a parte jurídica e burocrática. Né? Você tem que ir na delegacia, tem que ir ao Fórum de Justiça, tem que pegar várias autorizações para poder fazer a retirada. Enquanto isso não acontece, a gente continua fazendo a custódia do corpo. Ou seja, como trata-se de um parente de segundo grau, como é considerado, há toda essa burocracia. Existe todo um trâmite legal que deve ser seguido. Normalmente, mesmo quando não é um parente mais distante, mesmo sendo um parente mais próximo, o sepultamento não vai estar dentro do estado. Existe todo um processo jurídico que envolve a queda da aeronave e todos os procedimentos para você seguir com o corpo e fazer o sepultamento tem que seguir os processos legais cabíveis. Coordenadora, para finalizarmos, até o finalzinho da tarde, é possível que os restos mortais possam ser liberados aqui? Veja bem,
No que depender da gente, não existe empecilho nenhum. Depende agora somente das questões jurídicas e legais. E eu acredito que até o final da tarde o familiar acompanhante já deva ter conseguido as autorizações. Obrigado, coordenadora Patrícia Ribeiro, com essas informações aqui do SVO, Serviço de Verificação de Óbito, e como já informamos anteriormente, a urna contendo os restos mortais do piloto permanece aqui nesse contêiner refrigerado. Quando o fato acontece, a notícia aparece com a imagem de Miro Ribeiro, apoio de Tênis Trindade, repórter Marcos Couto. Cláudio. Valeu, Marcos, muito obrigado por sua participação. O Coronel Maurício Nunes, aí são os proformes técnicos, né? Protocolares, né? A documentação, foi um acidente, o corpo vai precisar ser retirado, o corpo passa a ser propriedade do Estado juridicamente. Sim, todo esse processo às vezes pode ser demorado, mas se faz necessário, até porque temos que lembrar que haverá um inquérito para a apuração. Então, todo esse processo legal precisa ser realizado. Agora, Cláudio, eu queria chamar a atenção numa situação, certo? Precisamos mais do que nunca estruturar o nosso IML. Precisamos dar dignidade aos profissionais e àqueles que, porventura, tenham que passar no Instituto Médico Legal. Ou seja, uma estrutura adequada, um local onde possa ter local para o congelamento do corpo, para acondicionamento do corpo, porque sabemos que é uma história antiga, que as pessoas que moram ao redor do IML já sofreram demais com a questão do odor, né? Minimizou, lógico, mas precisamos de uma estrutura cada vez mais melhorada para os profissionais daquela área.